O Senado Federal tem vivido situações de notório constrangimento e, em decorrência, algum estresse, nestas últimas semanas principalmente. Decorrência de acontecimentos bastante públicos e que afetam a imagem desta casa diante da opinião pública e da mídia, não só do Brasil, como do exterior. O Brasil hoje é muito comentado também no exterior e de maneira não muito apreciáveis, não muito favoráveis. Porque nós estamos vivendo dias muito contraditórios em todas as instituições do país. Não apenas a Presidência da República, que vive sob um crivo de muitas insatisfações, de dramas, de dilemas, mas também as outras instituições de poder, como sejam o Parlamento e até mesmo, vejam só a que ponto chegamos, o Judiciário através da Suprema Corte. Nos últimos dias acompanhamos esta desavença, este litígio, esse conflito, em razão do processo Aécio Neves. Uma discussão sobre independências de poderes, assunto suficientemente propalado por todos os órgãos de imprensa, pelo acompanhamento pela televisão, pelas transmissões desta casa. Esta casa que, por sinal, através da TV Senado e Rádio Senado, tem feito um trabalho magnífico por isenção e por acompanhamento passo a passo de tudo que aqui acontece. É uma coisa boa nesse mar de acontecimentos desagradáveis que estamos vivendo. Agora, por que tudo está acontecendo desta maneira? É evidente, por uma série de contaminações que atropelam a autenticidade, a transparência que os brasileiros desejam e que têm o direito de receber das instituições e que não têm recebido, porque nós estamos vivendo o tempo de investigações policiais, incontáveis processos judiciais, condenações, prisões, como nunca na história deste país. Então, esta é a realidade bem conhecida. Agora, se chegamos ao ponto que acabamos de chegar, em razão de um senador brasileiro que foi devolvido a partir de hoje a esta casa, nós devemos refletir muito sobre esse antecedente criado, porque, por tudo que se tem lido, pelos inúmeros inquéritos pendentes nas mesas da Polícia Federal, da Procuradoria da República, é provável que daqui a alguns dias cheguem por aqui novos pedidos de autorização. E pelo precedente de ontem, parece que é uma tendência daqui para adiante. Talvez os senadores autorizem ou desautorizem o Supremo Tribunal Federal a agir livremente, como pretendia. Isso me dá a impressão de que nós estamos nos tornando aqui nesta casa um poder superior em decorrência desta excrescência chamada foro privilegiado, que tende a levar para as calendas processos que, em qualquer uma outra situação, diante de brasileiros comuns, têm um tratamento muito rápido e que nós não estamos vendo por parte do Supremo Tribunal Federal. As pessoas se queixam, as crônicas dos órgãos de comunicação apontam que o Supremo não julga ninguém, como de fato não tem julgado ninguém, bem diferente do que está acontecendo com a chamada República de Curitiba, com a Justiça Federal de Curitiba.
Essa é uma realidade bem sabida, não preciso me alongar muito, porque todos estão sabendo do que nós estamos falando aqui, mas onde eu quero me deter no aspecto da insatisfação dos brasileiros. Só para exemplificar, com minha assessoria pedi há pouco a busca de algumas pesquisas bem recentes, como do Instituto Ipsos, apontando sobre a rejeição da população à política e às autoridades públicas. Não tem se limitado apenas ao governo federal, nem ao Congresso Nacional. O levantamento entre julho e agosto recentes chegou também a uma desaprovação do Supremo Tribunal Federal. A pesquisa indica que o aumento do descontentamento com o judiciário pode estar relacionado à percepção de que a Operação Lava Jato não trará resultado algum, conforme pretendiam e queriam os brasileiros. Um outro levantamento do Instituto Paraná Pesquisas indica uma alta rejeição da sociedade aos ministros do Supremo, em meio à pior crise política porque o país já passou ou está passando. Segundo a pesquisa, mais da metade dos entrevistados dizem que não simpatizam com o comportamento dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Esta é uma realidade, senhor presidente, agora entregue a presidência dos trabalhos a um outro conterrâneo. Às vezes eu chego a pensar, senador Paulo Paim, que ninguém tem tantas horas de presidência desta casa do que os senadores gaúchos. Ana Amélia e Paulo Paim. Eu bem menos. Cheguei mais tarde e muito envolvido com as comissões. Agora, por exemplo, já está em andamento uma comissão importantíssima, está começando, sobre a criação da Agência Nacional da Mineração, onde vamos tratar de um assunto que tem sido muito esquecido ao nível da divulgação pública, a importância do subsolo brasileiro, onde há riquezas infindáveis e que nós ainda não exploramos bem. Mas esse é um outro assunto. O que eu queria me deter aqui é que a nossa Suprema Corte, que nós devemos respeitar, não apenas por obrigação, porque é a garantia da nossa democracia, o Supremo Tribunal Federal precisa de modificações. E é por isso, senadora Ana Amélia, que eu tive a iniciativa, que aliás eu prometi durante a campanha eleitoral, por onde andei, pelos interiores do Rio Grande do Sul, de que se chegasse aqui, o que eu pretendia propor aos meus pares seria uma mudança da sistemática da indicação dos ministros do Supremo. E aí foi criada a PEC 35/2015, no sentido de retirar das preferências monocráticas do presidente da República a indicação dos ministros, mas que essas indicações coubessem a um colegiado de especialistas, gente de carreira no ramo do direito, um colegiado de 7 personagens, dos tribunais superiores, presidente do Supremo, presidente da Defensoria da União, procurador-geral da República, presidente da OAB Federal, etc. E essa PEC já passou pela CCJ, esteve aqui, voltou, e ultimamente tem a relatoria da minha nobre conterrânea Ana Amélia Lemos. E por isso também, senadora Ana Amélia, eu queria pedir a Vossa Excelência que fizesse coro comigo no sentido de apelarmos ao presidente do Senado para que traga o debate e a votação aqui no plenário. Vamos discutir, vamos examinar com todo o respeito aquilo que reclama a sociedade brasileira com relação ao comportamento da nossa Suprema Corte, que tem um papel transcendental nos dias que nós atravessamos, de apreciação, de julgamento daqueles que saem de uma linha de conduta regular, correta, e tantas têm sido as acusações. Assim como o nosso Conselho de Ética deve se reunir mais seguidamente, deve julgar
os casos que para lá são encaminhados. Porque nós precisamos distanciar mais esse conceito que vem se formando de que o Supremo Tribunal Federal é uma instituição política que decide com favorecimentos, com protecionismos, com leniências. Nós precisamos recuperar o bom conceito do Supremo Tribunal Federal, enquanto não haja uma reação interna própria. E acho que uma PEC possa ajudar nesse sentido, trazendo para cá a educação. Alterando-se o artigo 101 da Constituição Federal, para que haja um novo estilo, uma nova conduta à formação do colegiado do Supremo e com relação até mesmo o prazo de duração dos mandatos, acabando-se com a vitaliciedade, mas estabelecendo prazo, como existe em várias Supremas Cortes da Europa, na base de 8, 10 anos de mandato. Tenho a impressão de que isso dará muito mais credibilidade, muito mais segurança àqueles que têm preferência em tudo na atividade pública do Brasil, que são os contribuintes, que são os usuários, são os brasileiros em geral. Enquanto isso não acontece, nós devemos aqui, nesse plenário e dessa tribuna, lutar, pregar, requerer que aqueles que têm alguma coisa a prestar à justiça, que se disponham a apresentar a sua defesa, provar que realmente são inocentes, como ainda esperamos que o nosso colega aqui desse plenário, Aécio Neves, tenha a oportunidade agora, quem sabe no Conselho de Ética, de mostrar a inocência que ele tem invocado. Porque será assim que nós vamos conseguir alcançar a transparência, a credibilidade dos brasileiros com essas instituições que são decisivas para a República e para todos nós, para a estabilidade, para o desenvolvimento, para a crença dos jovens de hoje e daqueles que lá do exterior estão nos acompanhando e estão divulgando tantas coisas ruins. Importa que nós façamos reflexões sobre essas coisas, que nós sejamos mais autênticos e reprováveis aqueles que não estão atuando conforme a nossa próxima legislação. Nós viemos aqui, nós juramos a Constituição e muitos agem não de acordo com aquilo que determina a Constituição que nós juramos. Os magistrados, não apenas no Supremo, mas onde se estabelece atualmente o crivo mais insistente, os magistrados devem fazer as suas análises, as suas decisões de forma técnica, com independência e não sujeitos a intromissões, como aqui mesmo se discutiu nos últimos dias, uma razão das crises, as intromissões de competência. Porque, arrematando, senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição fundamental, decisiva para a garantia da democracia que nós tanto queremos. Obrigado.